Pessoal, vamos começar a gravar a aula então em nematologia. Essa aula vai ser conteúdo da microbiologia, a disciplina. Então, dentro da microbiologia a gente estuda bactérias, os procariotos, estudamos os eucariotos, engloba fungo, nematóide, e também estudamos vírus, né, que não é classificado nem como eucarioto nem procarioto. Então a gente já viu sobre as bactérias, vimos sobre fungos, agora vamos ver sobre nematóides. Então vamos falar um pouco sobre visão geral, entender como que funciona os nematóides de modo geral, e aí na fitopatologia a gente fala um pouco da importância desses organismos nas plantas. Então a ideia é conhecer para depois a gente aplicar esse conhecimento, beleza? Então, de modo geral, nematóides são grandes problemas, né, na agricultura e vamos entender um pouco como que funciona, né? Então, os nematóides pertencem ao reino animal e ao filo Nematoda. O reino animal, pessoal, é o reino ao qual nós pertencemos, certo? E os insetos também. Então, os nematóides pertencem ao reino animal, no qual nós, seres humanos, e os insetos também pertencem. Porém, o filo, né? O filo é nematoda ou nemata, certo? São animais eucarióticos multicelulares. Então, assim como os fungos, né? Os nematóides também são eucarióticos, ou seja, pertencem ao domínio eucária. E possuem sistema digestivo, circulatório, nervoso, excretor e reprodutor. Então, nematóides possuem sistema nervoso, assim como os insetos também. Então, quando a gente fala de inseto, lá na disciplina de entomologia aplicada, a gente vê, né, bastante semelhança dos insetos com os nematóides. Então, pessoal, eles possuem um sistema digestório completo. Então, pegando aqui, né, sobre o sistema digestório, vamos só ver aqui como é que funciona, né? Esse sistema digestório, ele inicia com a boca, certo? Com a parte anterior. Tem aqui o esôfago, né? O esôfago, ele tem um pouco a faringe, depois o intestino. E o intestino vai desembocar lá no ânus, né? Então, assim como nós, o sistema digestório é um tubo. E esse tubo ele, né, inicia na boca e termina no ânus. E a passagem, né, no intestino que faz aí a absorção dos alimentos pela parede do intestino. E aqui no caso aqui uma fêmea possui o que? Ovário. Então o sistema reprodutor da fêmea possui ovário e no qual vai o que? Produzir ovos. Então assim, o nematóide ele inicia, né, com o ovo. Esse ovo ele sofre várias multiplicações celulares, passa por várias fases, fase de multiplicação celular, de gástrula e de mórula. Uma vez o juvenil formado, o que é um juvenil? O juvenil que se parece com um adulto. Ele sofre uma primeira equidise dentro do ovo e vai a nematóide do segundo estágio, que a gente chama, né? E aí ele é liberado no solo para a forma infectiva de algumas plantas, tá? Então, o nematóide inicia a postura dos ovos pela fêmea, esse ovo ele sofre modificações e produz um juvenil. Esse juvenil ele vai ser infectivo para as plantas. Os nematóides são cilíndricos e alguns são filiformes a parte mais externa, principalmente aqui na cauda, é mais afilado, né? Então a cauda do nematóide ela serve também para classificação morfológica, certo? Vamos ver aqui um pouco aqui do corpo do nematóide, né? Então inicia com a boca, tem o tubo digestório,
cavidade corporal, onde passa o que? O líquido, né, que é o celoma. Então, esse celoma aqui, ele vai irrigar todo o nematóide. Então, o alimento, a nutrição do alimento, né, a parte nutritiva sai do estômago, vai para o celoma ele vai circular por todo o corpo do animal. Ele possui uma musculatura também, né, uma musculatura longitudinal aqui que vai dar a ele essa mobilidade. E interessante que a epiderme aqui, ó, do nematóide, ela é dividida em camadas, né? Então tem a ectoderme, a mais externa, a mesoderme, que é o meio, e a endoderme, e aqui no meio aqui, né, é a parte do intestino pegando esse recorte. E aqui o pseudoceloma, né, onde seria o líquido que vai irrigar esse nematóide. Então, existe diferenças entre macho e fêmea, né, que a gente vai depois discorrer. Vamos continuar. Então, ó, hábitos alimentares, né, são parasitas de animais, vertebrados e invertebrados, são parasitas de plantas, né, no qual para nós é onde focamos os nossos estudos, tá? E também podem ser de vida livre. Então, os hábitos, né, alimentares são diversos. Então, parasita animais, então tem uma importância principalmente aqui para a pecuária. Então, de 4 em 4 meses, né, tem que se fazer a vermificação do gado, pelo fato de quê? De ter vermes que atacam ali o gado bovino, tirando nutrientes lá, né, principalmente no seu estômago. Em plantas, né, atacam raízes das plantas, na maioria das vezes, diminuindo a produtividade, e podem ser, ou a maioria são, de vida livre. Então, esses vida livres, eles podem ser bacteriófagos, ou seja, se alimentam de bactéria, podem ser micófagos ou fugívoros, que se alimentam de fungos, podem ser ficófagos, algívoros, predadores e também onívoros. Onívoros que têm aí uma dieta diversa. E muitos nematóides vivem no oceano, né, na água do mar, certo? Então, pessoal, para a gente ter uma ideia, né, que nematóide ele está bem presente no nosso cotidiano. Antigamente, as cáries lombrigoides era um problema sério no Brasil, mas ainda perdura esse problema, principalmente em regiões que não há saneamento básico. Então aqui uma foto de uma criança, né, esse aqui no ano de 1920, na qual foi tratado com medicamento para matar, né, os vermes, e aqui tem, né, a quantidade de verme que foi tirado dessa criança. Então uma criança de 9 anos, aqui você pega um beiral aqui, ó, né? Esse beiral ele deve ter no máximo aqui uns 80 centímetros. Então você vê que é uma criança que não cresceu bastante devido ao que? A nematóide. Então o nematóide ele suga, né, o alimento do seu hospedeiro e impede que esse alimento vá nutrir o seu hospedeiro. Então no caso aqui uma criança que deixou de crescer, por quê? Porque tinha uma vasta população de nematóides se alimentando dele. Então aqui está, né, o Ascaris lumbrigoides, ele é um nematóide que ataca humanos. Esse nematóide aqui, ele é bem maior do que os que atacam planta. E sempre, pessoal, a fêmea, né, dentro da nematologia, dentro do reino do filo nematoda, ou nemata, a fêmea é maior que o macho. Então você tem aqui uma fêmea, tem um macho, e esse nematóide aqui, ele é bem grande, ele é em torno aí de 20 centímetros, tá, de comprimento. Então é bem fácil você ver e enxergar. Aqui é o ciclo desse nematóide. Então esse nematóide também, né, o homem defeca no solo, esse solo contém, né, junto com as fezes aqui, os ovos. Esses ovos, eles ocorre multiplicação celular dentro né, no ovo, né, e próximo aí da eclosão, ele pode ser ingerido, né, pelo homem, levando a mão à boca, a mão suja, principalmente crianças, e aí dentro do corpo ele
segue para o intestino e aí há a sua multiplicação que depois cai na corrente sanguínea e pode também ir para o pulmão. Então aqui, né, mostrando também o que deve ser feito, né? Então assim, às vezes não há uma higiene, então a questão do saneamento básico. O que é o saneamento básico? Né? A pessoa ter banheiro dentro de casa e as fezes ir para um local adequado, né? Às vezes o cara não tem banheiro, defeca, né, no meio do mato, defeca próximo de casa e aí pode contaminar, aqui no caso, a hortaliça. E depois a pessoa pode comer, né, com ovos, né? Então come aí um alface, um exemplo, com ovos e ingere esse nematóide. Então, o hábito, né, da higiene, ela diminui bastante esse problema aí, né, dessa ascaris lumbrigoides, certo? Então tem uma série de cuidados que a gente deve ter. Pessoal, então o nematóide, para ser fitonematóide, para ser um nematóide de importância econômica dentro da agricultura, ele tem uma estrutura que a gente chama de estilete. E o estilete, se você olhar aqui para a parte anterior desse nematóide aqui, ó, esse aqui é um Pratylenchus brachyurus, né? Aqui provavelmente ele tentando atacar uma raiz, então aqui é uma raiz de uma planta, e aqui é o estilete. Esse estilete, ele tem o bulbo basal, né? E tem aqui a parte anterior, né? Que é uma agulha. E essa agulha aqui que é responsável por perfurar o tecido da planta. Então, ele tem uma estrutura que avança e faz com que esse estilete saia da boca do nematóide e possa perfurar o tecido celular. Então, o fitonematóide, ele tem que ter o quê? Estilete, tá? Obrigatoriamente para ser fitonematóide. Então, vamos ver aqui, né, alguns fitonematóides que nós aqui na escola conseguimos tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos, né? Então, esse nematóide aqui que vocês estão vendo é o Helicotylenchus. Esse Helicotylenchus, ele é problema para a soja. Ele é um nematóide que antes não era problema, mas devido ao grande avanço da cultura da soja, né, em grandes extensões, ele veio a ser problema. Esse outro nematóide aqui é o nematóide do cisto da soja. É um nematóide que começou a trazer problema para o Brasil na década de 90, 1995. Ele é um nematóide que ele é exótico, ele é um nematóide que veio da Ásia, Brasil, não é nativo daqui. E por último aqui, o nematóide mais importante que a gente tem hoje, causador de problema na soja, que é o Pratylenchus brachyurus. A gente está vendo aqui, né, esse nematóide tentando aí perfurar algum tecido aqui para se alimentar. Então, é um nematóide que está com déficit de alimentação, estava, né, em água. E aí você vê como é que funciona aí esses nematóides no solo, né? Mais ou menos dá para a gente tirar aí uma ideia. Então, o nematóide no solo, ele vai se alimentar e principalmente das raízes, né? Ele vai entrar na raiz e aí, uma vez na raiz, né, ele vai começar a tirar nutrição dessa planta e essa planta ela vai deixar de crescer, vai deixar de produzir para alimentar essa população aí de nematóide, lembrando daquele menino, né? Então aquele menino ele deixou de crescer porque tinha uma população para alimentar e a planta também acontece a mesma coisa. Então voltando no assunto lá, né? O nematóide ele pode ser carnívoro, então ele pode se alimentar de outro nematóide. Então aqui ó, tem um nematóide aqui com a boca dele se alimentando de outro nematóide. Esse nematóide aqui com o aparelho bucal aqui mastigador, né? Pegando, né, comendo um outro nematóide. Então, dentro da sua alimentação, o nematóide ele pode ser carnívoro, ele pode ser bacteriófago. Então, esse nematóide aqui com um aparelho bucal aqui, ó, desse jeito aqui, né, é um bacteriófago, se alimenta de bactéria. Então, ele é um nematóide mais móvel, mais rápido para conseguir se alimentar, né? Então, ele precisa dessa mobilidade. Existem nematóides que atacam fungos. Então aqui, ó, uma hifa de um fungo, ó, dá para ver o núcleo direitinho aqui da hifa, né? Então aqui tem 2 núcleos, ó, aqui tem mais 2. E ele se alimentando dessa hifa, certo? Então é micófagos. Ele tem um estilete bem rudimentar, mas tem. E ele se alimenta e esse alimento aqui vai passar no seu, né, trato digestivo, seu aparelho digestivo. E esse gênero aqui é Aphelenchus. Então, o Aphelenchus, né,
dentro do gênero Aphelincus existem alguns que são nematóides micófagos. Aqui a gente tem um fitonematóide, pessoal. Esse fitonematóide aqui é o Chifnema. É o gênero dele. Tá vendo que o estilete dele aqui, ó, ele se prolonga, ele está fora da raiz, então a raiz está aqui, né? E aí ele se prolonga o estilete e vai até os vasos do xilema. E no vaso do xilema ele começa a sugar a seiva bruta, né? Tá vendo que ele foi daqui, ó, ele termina aqui, ó. E aí por isso que o nome dele aí é Chifnema, né? Porque ele consegue aí com seu estilete chegar até os vasos do xilema, tá? Pessoal, a organização aqui do nematóide existe, né, uma série de partes que o nematóide tem. A gente não vai falar de todas, mas quem trabalha, né, com nematologia, ele tem que conhecer a organização, a morfologia, a parte interna, tá? Então, assim como eu disse, os insetos, os nematóides também têm diversas divisões. Então, a parte anterior, a boca, né, o aparelho aqui digestório, o esôfago, faringe, e aqui você tem o estômago não, né, mas o intestino, o aparelho reprodutivo feminino, né, que é esse maior aqui de fora, e esse aqui de dentro é o masculino aqui com a espícula, né, que é onde é uma parte esclerosada que leva o esperma para dentro da vulva da fêmea. Então, dentro da nematologia, existem pessoas que classificam, que estudam, né, e identificam. Como que a gente consegue identificar, né, essas partes do nematóide, sendo que ele é tão pequeno? Existem nematóides grandes, né, existem nematóides maiores. Então, geralmente se estuda no nematóide maior e extrapola esse conhecimento para um nematóide menor, bom? E a gente consegue entender o funcionamento e as partes que ele tem. Então a gente tem aqui, ó, né, o fitonematóide, ele tem que ter um estilete para ser fitonematóide. Esse estilete se desemboca aqui, né, no esôfago. Esse esôfago ele vai para o intestino, né? No intestino ele vai se desembocar, se for macho, no ânus, e se for fêmea, né, o intestino se desemboca na cloaca. Bom, então macho tem ânus, fêmea tem cloaca. Além da fêmea ter cloaca, ela tem a vulva. E essa vulva aqui, ó, ela está ligada a quem? Ao ovário, certo? Então o ovário está ligado à vulva. Pessoal, a fêmea, ela, quando adulta, a gente consegue classificá-la pela vulva. Então aqui, ó, esse nematóide aqui é um Pratylenchus brachiurus, no qual a vulva é essa parte aqui, ó, certo? Então eu consigo verificar se o nematóide é adulto quando o aparelho reprodutor dele está desenvolvido. Então o nematóide ele passa, né, a fase juvenil e chega adulto. Então começa com o ovo, né? Esse ovo ele vai a J1, juvenil do primeiro estágio, certo? Vai juvenil do segundo estágio, juvenil do terceiro estágio, é estádio o nome, e quarto estágio, certo? Até chegar no adulto, certo? Então, juvenil do primeiro estágio, ocorre o quê? A primeira equidise. A primeira equidise ocorre dentro do ovo. Fez a primeira equidise, foi juvenil do segundo estágio. Do segundo estágio, ele vai sair do ovo e vai para o solo. No solo, ele pode ser infectivo no segundo estágio. A maioria dos nematóides, dos fitonematóides, são efetivos no segundo estágio. Sofre a segunda equidise, vai a J3. Sofre, né, a terceira equidise, vai a J4. E a quarta equidise vai a J adulto, né? Aqui não é mais J, aqui é adulto. Como que eu sei que é adulto, pessoal? Eu sei que é adulto porque eu consigo ver o aparelho reprodutivo. Só tem aparelho reprodutivo o adulto. O juvenil não tem aparelho reprodutivo formado, está em formação, tá? Então, o aparelho reprodutivo aqui externo, vulva, e também o aparelho reprodutivo masculino, que é o espículo, eu só consigo ver no adulto, e por isso que eu sei que ele é adulto ou não, tá certo? E a classificação
do nematóide, ela é feito em cima do nematóide adulto. Então, para mim classificar a correr-chave, eu tenho que ter um nematóide adulto, beleza? Então, vamos falar aqui, né, um pouco das funções. A cutícula desse nematóide possui estrias transversais. Então, a gente está vendo aqui, ó, essas estrias, né? Então, o nematóide ele tem uma cutícula anelada, musculatura longitudinal. Então, esse músculo aí longitudinal é para fazer com que ele se movimente, né? Ele se movimente no solo. Então, o caminhado do nematóide ele é sempertiforme, né? Igual uma serpente. Só desculpa aqui que eu estou aprendendo ainda a mexer com essa função aqui. Certo? Esqueleto hidrostático. Por que hidrostático? Porque o movimento do celoma, ou pseudoceloma, né, o líquido, que faz com que ele se movimenta. Tá? Então, juntamente com o músculo longitudinal, os músculos longitudinais, mas o líquido é que faz o nematóide se locomover. Então, o aparelho digestório, né, inicia com a boca, a gente já falou, estômago, intestino, reto e ânus. O ovário, no caso da feminino, né? O ovário aqui, ó, tem o ovário, a espermateca, onde vai ficar o que? Armazenados os espermatozoides, o útero, a vagina e a vulva, tá? Então, ovário, aqui o ovário, tá vendo a produção de ovos aqui, ó? Então, você tem uma produção de ovos, ó, aqui começa a produção, o ovo vai aumentando, 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 chega lá no tamanho que tem que ser, né? E aqui o útero, nesse útero ele pode ser fecundado ou não. Então, se ele for de reprodução sexual, tem aqui a espermateca, onde vai ficar armazenado os espermatozoides do macho. E aí ele passa, né, do útero para a vagina e vai para a vulva. Então, a vagina aqui é a parte interna, né? E aí a vulva onde vai ser liberado o ovo. Aparelho reprodutivo ausente. Desculpa, pessoal. Respiratório ausente. Né? Reprodutivo, acabei de falar. Né? Aparelho respiratório ausente. Então, a troca, né, de gás ocorre aqui com o ambiente por difusão. Então, o oxigênio ele entra aqui na cutícula do nematóide e aí penetra no líquido. E no líquido ele é passado para as células, né, dos sistemas, tá bom? Aparelho circulatório também ausente, então o aparelho circulatório não existe como nós, né, nós temos veia, temos artéria, o nematóide não existe. Esse líquido ele irriga aqui todo o corpo do nematóide. Difusão possui cutícula, né? Então, a difusão das substâncias, ela entra pela cutícula e transporte, né, de substâncias do líquido celoma. Então, o celoma seria o sangue do nematóide. Tá beleza? Pessoal, então aqui, ó, só para a gente, né, ter uma ideia. Então, começa com o ovo de uma célula. Esse ovo, ele sofre multiplicações. Então, de uma célula vai 2, 4, aqui tem 16. Aí vai aumentando, 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 aí chega no estágio de gástrula. Depois dessa gástrula vai a mórula, e mórula aqui nematóide do primeiro estágio, certo? Ele sofre a primeira equidise, vai a segundo estágio, e aí sai do ovo e vai para o solo, tá? Então a gente tem aqui ovos de meloidógeno, e aqui a gente tem já o juvenil de segundo estágio. Nessa fase aqui ele é efetivo para as plantas. Então aqui, mais uma vez, né, multiplicação celular, e aqui, uma vez ele saiu do solo, saiu no solo, ele vai se penetrar numa raiz. Nesse exemplo aqui, ó, é um nematóide migrador, ele vai caminhando, destruindo a célula e vai colocando os ovos pelo caminho, dentro da raiz. Isso é uma vantagem, né? Se o ovo está dentro da raiz, quando o J2 eclodir, já está na raiz, ele já está no local onde tem alimento, né? E começa a se alimentar de células vegetais da raiz. Então você tem um tecido aqui do lado esquerdo, né? Totalmente atacado, e do lado direito como deveria ser. Então o tecido ele deveria ser assim, né? Um tecido intacto, normal.
né? E aqui um tecido todo atacado. Qual o problema disso daqui? O problema é o quê? Você tem aberturas para o fungo entrar. Então tem aberturas naturais, não só fungos, mas bactérias, que podem estar no solo e podem aproveitar essa porta de entrada e penetrar aí na raiz. Beleza? Pessoal, então o ovo vai a J1, J2, J3, J4 e adulto. Então isso a gente já comentou, né, sobre as equidizes. A geração desse nematóide pode ter nematóides com gerações aí, ou seja, completa o ciclo muito rápido, aqui no caso 7 dias, e também aí 30 dias. Eu costumo falar, pessoal, que 25 dias é um número aí mais ou menos padrão. Então se você, né, quer uma resposta, um nematóide que ataca a soja aí, todos aí de modo geral, vamos colocar aí um padrão de 20 a 25 dias. 25 dias tem um primeiro ciclo. Então, se o nematóide aí, o primeiro ciclo dele se dá em 25 dias. Então, se plantou a soja, ela lançou a radícula, essa radícula já começa a ser atacada pelo nematóide, dentro de 25 dias você vai ter, né, do ovo você vai ter o adulto, certo? Já começa a multiplicação. Então vamos falar agora, pessoal, o que interessa, né? Modos de parasitismos do nematóide. Então o nematóide ele pode ser ectoparasita. O que é ectoparasita? Aquele que fica pro lado de fora da raiz, não entra na raiz. Esse ectoparasita ele pode ser de duas formas. Ele pode ser migrador ou ele pode ser sedentário. Então, ele pro lado de fora da raiz, ele pode encontrar uma raiz e ficar, né, apenas no local se alimentando ali durante todo o seu período de vida. Ou ele pode se alimentar de várias células ao longo do seu ciclo de vida. Ele se alimenta de um local, aí anda mais um pouquinho, se alimenta de outro local, perfura outra célula e assim ele vai caminhando ao longo do perfil do solo em busca, né, de locais aí de sítio de alimentação. Então, ectoparasita é um modo de parasitismo. O outro modo, vou falar, é o endoparasita. O que é o endo? Está dentro da raiz. Esse endo, assim como o ecto, pode ser migrador ou pode ser sedentário. Esse exemplo aqui, ó, é o que? É um endoparasita, está dentro da raiz. Ele é migrador, tá vendo? Ele entrou aqui, ó, e ele vai migrando no tecido celular da raiz, na raiz, e com isso ele vai destruindo toda a célula da raiz. Então é um endoparasita migrador. E tem os sedentários, que a gente vai comentar e falar sobre eles mais para frente. Então, o sedentário é aquele que vai entrar na célula, ele vai instalar um sítio de alimentação e ali vai ficar até adulto. Tá? Então, geralmente ele entra em J2, do segundo estágio, procura o sítio de alimentação, instala o sítio de alimentação e aí passa as equidizes, né? Vai a J3, J4, adulto, e aí produção de ovos. Existe, pessoal, aquele que é semi-endoparasita, né? Ele começa como ectoparasita e penetra a parte da frente, a parte ali do aparelho bucal, ali, e fica com aquela parte da frente na raiz e a parte posterior fora da raiz. Então tem uma parte que é dentro da raiz e tem uma parte que é fora. Então por isso que é semi-endoparasita. E esses nematóides são apenas sedentários, não existe migrador deles. Então aqui um exemplo aqui, pessoal, ó, de nematóides, né? Então aqui você tem um ovo, você tem um J2 de meloidógene, um J3 e um J4. Esse meloidógene aqui, ele sofreu o quê? Equidizes, né? Então aqui, ó, sofreu um equidise, foi para J3. Sofreu outro equidise, de J3 ele foi para J4. E daqui ele vai para adulto, certo? E aqui do outro lado a gente tem nematóides de outro gênero, né, que é o Pratylenchus. Então tem um Pratylenchus brachyurus, bastante problemático na soja, e o Pratylenchus zeia, que é problemático principalmente para o milho e para a cana-de-açúcar, não ataca a soja. E aqui um Helicotylenchus, né, que é um outro nematóide que a gente tem atacando a soja. São nematóides bem parecidos, né, pelo sistema aqui, da forma do corpo, do estilete, da cauda, mas tem suas diferenças, né? E aqui o meloidógene, ele é um nematóide sedentário, a gente vai comentar sobre isso mais à frente. E ele vai se alimentando e vai modificando o corpo. Então ele passa aqui de filiforme aqui, ó, para um jeito mais grosso, né?
o corpo dele fica mais salsichoide, que a gente fala, ele vai ficando mais robusto e depois se transforma, né, numa forma diferente. E aqui ele sofre a tal da metamorfose ou dimorfismo sexual, né? Então ele sofre uma metamorfose. Então por que metamorfose? Antes ele era assim, depois ele fica diferente, né? Ele fica mais robusto e aí ele totalmente do que era antes, né? A diferença, né? Antes era filiforme e agora salsichode, depois vai se transformar em forma de pera e ficar na forma de pera, né? Então outro exemplo aqui, ó, esse nematóide aqui é um nematóide o quê? É um nematóide ectoparasita, porque ele está fora da raiz, certo? Isso aqui é a raiz. E ele é um ectoparasita que ele pode ser o quê? Ele pode ser sedentário, se ele ficar aqui, né, só nesse local, mas se ele começar a migrar, né, de local para local, ele é migrador. Então, um ectoparasita migrador. Aqui no caso as estrias, né, da cutícula. E aqui também, pessoal, ó, aqui você está vendo um nematóide aqui, ó, esse aqui é uma raiz, ó, e esse nematóide aqui é um ectoparasita. Nesse caso aqui são migradores. Estão se alimentando de várias, né, células, eles vão passando por outras células e vão se alimentando. Mais um exemplo aqui, ó, de ectoparasita, ó, tá vendo aqui a raiz, e aqui o nematóide se alimentando. Aqui a mesma imagem que eu tinha mostrado e aqui também, ó. Então você tem uma raiz aqui próximo da coifa, aí você tem aqui um nematóide se alimentando. Então aqui está se alimentando, esse aqui está aqui se alimentando, certo? São ectoparasitas. E esse aqui também é um ectoparasita, só que esse aqui é um ectoparasita, pessoal, que se alimenta da parte aérea, tá bom? De folha ou da gema. Então esse nematóide, ele tem um estilete bem fininho, ele causa problema na soja, tá? Ele sobe ali no caule da soja, vai subindo, subindo e chega até a folha, começa a se alimentar da folha ou pode se alimentar da gema também, ali das vagens, certo? Esse aqui, pessoal, é um exemplo que a gente tem de semi-endoparasita. Então esse nematóide aqui é um nematóide semi-endoparasita. Tá vendo aqui que a parte anterior dele aqui, ó, tá dentro da raiz. Ele tá atacando aqui um vaso, né? Os vasos condutores da planta. E aqui esse nematóide, ele tá nesse formato de rim. Então é um nematóide que a gente chama aí reniforme. Ele é o Helicotylenculus reniforme, que ataca a soja. Então, ele inicia nessa forma aqui, ó, salsichode, vai se alimentando, vai se transformando e forma que ocorre a transformação, né? Ele passa a esse formato. Então, esse nematóide, quando ele está juvenil ele é de um jeito e adulto de outro, a gente fala que ele sofreu uma modificação e essa modificação ela é dita como nos insetos, né? Ocorre a metamorfose. Aqui mais uma imagem dele, né, desse mesmo nematóide, que é um nematóide que ataca o semi-endoparasita, né, o Rhotilenculus reniforme. E aqui um endoparasita. Então o endoparasita aqui, ó, dentro da raiz, ó, tá vendo aqui o nematóide aqui, ó, dentro da raiz, se alimentando da célula. Aqui o nematóide dentro da raiz, buscando aí, né, um local para se alimentar, ou se for um sedentário, ele está buscando instalar o sítio de alimentação. E aqui vários nematóides, né, dentro da célula, dentro da raiz, buscando aí o seu sítio de alimentação. Tá? Mais uma vez aqui, ó, o nematóide dentro da célula. No caso aqui, ó, esse aqui é um nematóide endoparasita sedentário. Tá vendo aqui? Ele montou o sítio de alimentação, está se alimentando. Ele era antes desse jeito aqui, ó, filiforme. Ele era desse jeito e agora ele está se alimentando e se transformando, né? Ficando mais robusto. E aí vai sofrer a metamorfose. Tá beleza? Então, dentro dos nematóides que entram dentro da célula, né? São os nematóides que são chamados endoparasitas. Os endoparasitas podem ser migradores ou sedentários, e aqui temos os exemplos, ó. Então, esse exemplo aqui é o exemplo de quê? Do sedentário. Então, olha aqui, ó, esse nematóide,
ele entra, monta o sítio de alimentação, começa a alimentar e depois ele vai aqui, ó, produzir. Olha aqui, essa fêmea aqui, ó. Tá vendo? Pode ser, no caso, seria essa. Ela aqui ainda não está produzindo ovos, né? Ela ainda não está produzindo. Aqui ela já está o quê? Produzindo ovos. Esse ovo, ele, quando essa fêmea está próxima de produzir ovos, ela estoura aqui a epiderme da célula da raiz, libera esses ovos na massa de ovo que a gente chama. Essa aqui é uma massa gelatinosa, que tem a função de proteger esse ovo contra dessecação. E boa parte desse ovo fica aqui envolvido nessa massa gelatinosa e uma parte fica dentro da fêmea. Esses ovos aqui vão eclodir, né? Ou seja, o juvenil vai eclodir do ovo, vai sair do ovo, na verdade, e aí vai infectar, né, novos tecidos. Então, esse exemplo aqui é um endoparasita migrador. E aqui, né, um apanhado de todos que a gente já comentou. Então, tem, né, o juvenil. Esse juvenil ele vai entrar ou ficar fora da raiz. Se ele entra na raiz, ele é um endoparasita. Se ele está para o lado de fora, ele é um ectoparasita. O endoparasita ele pode ser sedentário, que é um exemplo aqui, ó, né? Tá vendo aqui a fêmea, o meloidógene e a massa de ovo. Ou ele pode ser um migrador, aqui um endoparasita migrador, no caso aqui do Pratylenchus. Se ele é um ectoparasita, ele pode ser, né, migrador ou pode ser sedentário. Então aqui tem um ectoparasita, né? Aqui é um nematóide da haste verde da soja, a Phalaencoides, e aqui um semi-endoparasita, no caso aqui o Rhotilenculus reniforme. Então tá, pessoal, agora vamos falar dos nematóides causadores de prejuízo. Então eu vou iniciar uma nova aula para não ficar tão extenso, tá certo? Só voltando aqui então, olha só. Nematóides causadores de prejuízos na planta de soja, tá? Aqui a gente está pensando em soja, a gente está trabalhando com soja, porque é o foco do nosso estado. Então, dentro dos nematóides que atacam soja, nós temos aqui o gênero Meloidogene e as espécies Incógnita, Javanica e Enterolobe. E tem do lado de cá, né, os Pratylenchus, Brachyurus, o Heterodra glycine e o Rhotilenculus reniformes. Então, dentro do Meloidogene, tem 3 espécies que atacam a soja e aqui apenas uma espécie, né? Então, o Pratylenchus apenas a espécie Brachyurus, né, são relatadas que ataca a soja. No Heterodra, a espécie Glycines, ou Heterodra glycines, e o Rhotilenculus reniformes. Existem os nematóides ditos emergentes, principalmente o Helicotylenchus de Easter, que eu não vou comentar sobre ele, mas também tem relatos atacando a soja. Pessoal, então vamos ficar com esses, né, 6 exemplares aqui, que já causam estrago grande aí na cultura. Além dessas espécies, existe o que? Diferentes raças. Então, o Heterodra tem-se várias raças, né? Em torno aí de 7 raças de Heterodras. Dentro aqui do Meloidogene incógnita, existe 4 raças, tá bom? E essas raças, elas podem atacar cultivares de plantas diferentes. E além de raça, existe também populações diferentes. Então, o que é população? Aquele nematóide que está num ambiente e esse ambiente traz uma pressão diferente nesse nematóide em relação à alimentação, ele pode desenvolver alguma propriedade que dá a ele uma vantagem em cima de outra população que está em outro ambiente. Então, um exemplo, a população lá do Mato Grosso, que está num ambiente de 30 anos plantando soja. Uma população que está aqui no Tocantins, que está sob pastagem. Então, há uma diferença em relação àquela população do Mato Grosso e essa população aqui do Tocantins. Só a título de informação, pessoal, nematóides são nativos aqui do Cerrado, assim como o piqui.
Apenas esse daqui que não é nativo do Brasil, não é nativo do Cerrado. Então, o Heterodera glycinis, ele é nativo da Ásia, não é nativo do Brasil. Então, alguém trouxe ele para o Brasil. Quando é uma praga não é nativa, ela é dita o quê? Exótica. Então, o Heterodera glycine é uma praga exótica aqui do território brasileiro. As outras aqui são nativas. Então, Meloidógene pratilencus e também o Rotilencus reniformes, tá? São nativos do Brasil. Ou seja, a chance da gente encontrar ele no solo é grande. É grande, beleza? Então, aqui pegando aqui rapidamente o ciclo do meloidógeno. Então, como eu já tinha dito, ele inicia aqui com o ovo, certo? Esse ovo ele sofre a primeira cridise. Dentro do ovo ocorre a primeira cridise e vai a J2. Então, o ovo, multiplicação celular, ovo, transforma ele em juvenil do primeiro estágio. No juvenil do primeiro estágio ocorre a primeira cridise e vai a juvenil do segundo estágio. No segundo estágio, ele é o infectivo, ele entra na raiz, penetra na raiz, monta o seu sítio de alimentação, porque ele é um sedentário, né? Então ele é um nematóide endoparasita sedentário, tá vendo aqui, ó? Ele instala o seu sítio de alimentação, sofre a segunda equidise, vai aquele nematóide mais robusto, salsichode, depois vai a terceira equidise, né? A quarta equidise, e na quarta equidise vai adulto. O adulto macho sai da raiz e apenas a fêmea fica dentro da raiz. E aí a fêmea produz ovos, né? E esse ovo depois vai fechar o ciclo. Então, esse ciclo aqui do meloidógeno, eu disse para a gente focar em 25 dias ocorre esse fechamento do ciclo. Pessoal, como aqui a gente quer passar uma ideia, né, do que pode ocorrer na natureza, tem macho e fêmea, mas 99% desse ciclo ocorre o quê? Apenas formação de fêmea. Não há formação do macho. Então, o macho praticamente não existe na natureza. Ele só existe em condições específicas, onde há aí alguma condição de estresse. Nesse estresse, há a produção de macho. Principalmente aí temperatura, falta de alimento, tá bom? Então, pode ocorrer a presença de macho. Então, aqui, ó, a fêmea do meloidógeno e aqui a produção da massa de ovos, certo? E aí, esses ovos vão eclodir, ou seja, o juvenil vai eclodir do ovo e vai se penetrar na raiz novamente, fechando o ciclo. Vamos falar agora aqui do Heteroda glycine, também, né, o nematóide do cisto da soja. Então, o ciclo de vida dele se inicia aqui com o juvenil. Esse juvenil ele vai infectar na segundo estágio, infecta na planta, monta o seu sítio de alimentação, então próximo aqui do cilindro central aqui, tá vendo? Aqui é os feixes vasculares, ele monta o seu sítio de alimentação, começa a crescer, então aqui a fêmea, aqui o macho, vão se alimentando, vão ocorrendo, né, as transformações, sofrendo as equidizes. Aqui sim, pessoal, o macho sai da raiz e a fêmea fica na raiz, e aqui ocorre a reprodução sexuada. Então, o Heteroda glycine é um nematóide que há uma reprodução sexuada. Os outros são reprodução assexuada, a grande maioria. Mas o Heteroda glycine é reprodução sexuada, onde há o quê? Cruzamento do macho com a fêmea, ocorre aí uma troca de material genético, certo? A fêmea, pessoal, quando morre, então a fêmea ela sai da raiz, então esse nematóide ele tem uma particularidade que a fêmea começa a crescer e aqui ela sai da raiz, ó, aqui é uma fêmea já fora da raiz. Essa fêmea ela estoura a epiderme, sai da raiz e ela morre. Uma vez a fêmea morrendo, ela produz uma... E aí, pessoal, a fêmea ela morre, fica protegendo os ovos na forma de cisto. Então esse nematóide ele é conhecido como nematóide do cisto da soja. Por quê? Porque a fêmea morre e essa morte da fêmea, né, deixa ela resistente aos intempéries, temperatura, principalmente falta de água.
E quando há um ambiente favorável, olha aqui dentro aqui, ó, né, os ovos ou os juvenis começam a eclodir e começam a sair aí do cisto. E aí ele vai para o solo. Esse cisto ele pode durar aí mais de 8 anos no solo. Mais de 8 anos no solo. Então, um exemplo aqui, ó. Essa parte aqui branquinha aqui são cistos. Fêmeas ainda que não morreram. Quando o cisto está dessa cor, né, melanizado, é uma fêmea que já morreu. Então, esse cisto ele fica no solo, esperando aí o próximo cultivo da soja. Mais um exemplo, o cisto. Aqui o cisto, quando estourado, cheio de ovos. Aqui o nematóide na forma filiforme. E por último, o Pratinempus. O Pratinempus é um nematóide endoparasita migrador. E uma particularidade desse nematóide é que tanto o juvenil de segundo estágio e até o adulto podem entrar na raiz e sair, mas geralmente ele entra, não sai mais. E aqui, ó, ele entra na raiz e começa a se alimentar das células. Ele é migrador, ele não para, ele não monta um sítio de alimentação. Ele tem uma propriedade de destruir o tecido. Esse tecido fica enegrecido, por isso ele é conhecido como nematóide das lesões radiculares. Então, se você observar aqui, ó, essa figura aqui, ó, tem umas lesões aqui escuras, né? E é onde esse tecido morreu. E aí esse nematóide ele destrói a célula e abre portas para fungo bactéria. Aqui um exemplo, né, do Pratinempus. E o Pratinempus, pessoal, tem duas espécies que causam problema aqui na agricultura. Então, o Brachyurus, principalmente soja, e o Zeia, milho, tá? Mas o Brachyurus também ataca o milho. O Brachyurus ele ataca uma gama de espécies de plantas. O Zeia é mais focado no milho e na cana-de-açúcar. Então, são os principais problemas que a gente tem na soja, de modo geral, e a gente continua a falar sobre nematóides aí na fitopatologia nas próximas disciplinas. Era isso que eu queria dizer. Até mais, um abraço.